Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Geselberg. Vamos fazer mais um vídeo para explicar o mundo da geografia, beleza? Nós estamos comentando aí sobre as coordenadas, nós estamos comentando sobre as latitudes e as longitudes para nos localizarmos no ponto exato do planeta, tá? O GPS também ele dá a altitude. Eu não sei o Waze, eu não sei o Google Maps, eu não sei, mas o GPS que nós usávamos na faculdade dava a altitude que nós estávamos. Além de dar as latitudes, se estávamos a norte ou a sul, né, dava o grau exato da latitude, também dava o grau exato das longitudes e altitude. Porém, a gente precisa começar a diferenciar duas coisas aqui. Altitude, não é a mesma coisa que altura. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Altitude é uma coisa, altura é outra coisa. Então eu coloquei uma definição que eu vou ler, mas depois eu explico de novo. Altitude. Altitude é a distância vertical de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar, cuja altitude é de 0 metros. Altura. Altura é a distância vertical de um corpo, no caso, casa, pessoa, animal, vegetal, etc., entre tantas outras coisas, acima da superfície do terreno, quer dizer, do chão. Altura, meu amigo. Altura é o que você tem. Quando o professor de educação física fala quantos metros você está medindo, né? Curioso que quando eu me alistei, eu tinha 1,74. Agora, toda vez que eu vou medir, dá 1,73. Por quê? Não? Eu tinha 1,74, agora tá dando 1,73, né? Porque a gente vai encolhendo. Então, altura é o que você tem. Um exemplo, tá? Altura é você. Quantos metros você tem? Eu tenho 1,50 m, eu tenho 1,60 m, eu tenho 1,75 m, eu tenho 2 metros, eu tenho 3 metros, eu tenho 3 metros. Raro, né? Daí não... isso é altura. Altitude é outra coisa. Altitude é quando eu considero o ponto que eu esteja, o ponto daquela superfície. Eu já sei a latitude, já sei a longitude, beleza. Agora eu preciso saber que altitude, mas isso não considerando considerando o quê? Considerando o ponto da Terra em relação ao nível do mar. Porque o nível do mar vai ser o limite para nós dizermos que é 0 metros, tá? Nível do mar é 0 metros de altitude. Aí, a partir que você vai subindo acima do nível do mar, você vai aumentando a sua altitude. 1 metro, 2 metros, 3 metros de altitude, 100 metros de altitude. As regiões de Planalto, no interior do Brasil, né, as cidades que estão no interior do Brasil, chega a 500 metros. A maior parte das cidades, interior de São Paulo, 500. A outra cidade, 600 metros de altitude. 800 metros de altitude, cidade de São Paulo, 800 metros de altitude, 1.000 metros de altitude, Campos do Jordão, e assim vai subindo, tá? E aí nós temos as regiões já fora do Brasil, entrando ali na Bolívia, você chega a 2.000, 3.000 metros de altitude, onde a seleção brasileira normalmente joga lá contra a seleção da Bolívia, o Galvão falando, é altitude! Altitude, vira e volta, você ouve falar quando os jogadores vão viajar para os países, vão disputar a Libertadores da América e os jogos são em países, em cidades de altitudes elevadas. É o efeito da altitude. O que tem nessa altitude que faz tanto efeito assim? Essa coisa é ar rarefeito, a quantidade de oxigênio, né, é menor. Você respira de um jeito aqui, você está acostumado, ó, tá respirando aí, tá gostoso, né? Agora imagina você subir a 2, 3 mil metros de altitude e faltar ar. Você respirar, você até puxa o ar entra, mas numa quantidade menor. Então o seu batimento cardíaco vai acelerar, vai precisar de mais sangue. Então o seu batimento cardíaco acelera. E o corpo, o seu não está adaptado para viver em altitudes. Quando os espanhóis chegaram nas cidades, nessas regiões de altitude, na América Andina, onde estão as Cordilheiras dos Andes, que é os pontos mais altos de todo o continente americano,
que chega a 5.000, 6.000 metros de altitude, quando os espanhóis chegaram lá, aí claro, ele imagina um funcionário, um nobre da corte real espanhola tendo que migrar e cumprir as suas funções. Os oficiais militares levavam suas esposas, casavam. E as mulheres espanholas, quando ia gerar a luz, ia dar luz às crianças, elas até engravidavam. Mas o que acontecia? Acontecia um aborto natural, né? Elas não conseguiam gerar essas crianças devido à diferença de pressão atmosférica. Isso influenciava tudo, né? Então, demorou 70 anos para o primeiro casal espanhol ter o seu primeiro casal assim de origem europeia, mas que já estava adaptado à região, para nascer o primeiro cidadão de origem europeia, ou seja, que tenham ascendências europeias. Só os nativos conseguiam gerar filhos lá, por causa da altitude. Tá? Então, não é qualquer pessoa que se adapta, não, tá? Em região de altitudes. Então, isso influencia, interfere bastante. Eu vou representar aqui rapidão, tá? Essa altitude. Entenderam o que é altura aí, gente? A altura é o poste, né? A altura... Já mediu a altura do seu gato? A altura é o tamanho da parede da sua casa, em relação ao chão, né? Agora, quantos metros de altura tem? Altitude em relação ao nível do mar, tá? Eu posso medir a altura de uma montanha, é uma coisa. A altura de uma montanha, o topo a base da montanha até o topo dela é uma coisa. Agora, a altitude, né? Quanto ela está em relação ao nível do mar. O ponto mais alto, a altitude mais alta da Terra é o topo do Monte Everest. É mais de 7.000 metros, ou 7 quilômetros. Tá, beleza? Mais de 7.000 metros. Vamos lá. Vamos representar aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, todo o nível do mar é zero, né? Todo o nível do mar é zero. Vou fazer um perfil aqui. Olha o que acontece aqui, pessoal. Relevo continua, tá? Lembrar aí, pessoal, que o relevo continua. Eu vou fazer... Eu fiz aqui o perfil de um relevo. Não sei se dá para entender. Eu quero saber a altitude aqui. No nível do mar, aqui na praia, 0 metros, tá? 0 metros. Aí eu subo. Cem metros. 200. Vamos supor que aqui tenha 450 metros de altitude. Isso é altitude. O nível do mar sempre zero. E aí nós temos 450 metros de altitude. Tranquilo? Bom, regras da física, das ciências naturais, e que foi sendo descoberto através das viagens, das explorações.
Quando você está no nível do mar, a pressão barométrica, né, é de 1 atm. Quer dizer, 1 atm é 1 atmosfera sobre o seu corpo. 1 atm. Quando você vai subindo, isso vai diminuindo. Então a pressão atmosférica aqui é maior porque há maior gases. Os gases é como se você estivesse no fundo do oceano, no fundo do mar, só que de gases. Então nós estamos mergulhados no fundo de um oceano atmosférico, cheio de gases. Então os gases aqui são maiores, viu? Mais os gases que você solta, tem aqui os gases do oxigênio, entendeu? Então a quantidade de gases do oxigênio aqui é maior. À medida que você vai subindo, esses gases, a concentração deles vai diminuindo, tá? A concentração desses gases vai diminuindo. Falando de gases aí, segura aí, viu? Você vai segurando aí, que negócio é esse aí? Ainda bem que não dá pra sentir aqui, né? Tecnologia digital não... Então a concentração de gases, imagina que seja moléculas de gases na atmosfera, tá? Só fiz uma pequena ilustração. A concentração é maior nas baixas altitudes, altitudes mais baixas. Nas altitudes mais elevadas, menor concentração de oxigênio, tá? E aí você vai ter dificuldade de respirar. Outro fator, quando o jogador chuta a bola lá em La Paz, que é a capital da Bolívia, os jogadores sempre reclamam, a bola vai mais rápido, ela tem um efeito diferente, porque a bola não tem um atrito com o ar. O ar, ele, por mais que nós não vemos, gente, a gente sabe, ó, sopra na sua mão, você sente aí as moléculas saindo, né? Os gases. Então, o ar, ele faz atrito. Se não fosse essa massa de ar, não teria como fazer voo. Não teria como fazer voo. Né? Hoje nós só conseguimos fazer voo, o avião, porque ele causa atrito com o ar. Paraquedismo, a pessoa ela se solta, se lança no ar, abre os paraquedas, porque o paraquedas ele consegue fazer resistência, e as velas do paraquedas é o freio para você não se esborrachar no chão. Então o ar sim, ele faz atrito, né? O ar ele faz resistência. A ausência desse ar, a ausência dessas partículas, a menor quantidade vai oferecer menor resistência. Então quando o jogador chuta a bola, aí vem com uma velocidade maior, que nem um tiro assim. E aí os outros times que estão acostumados a jogar nas regiões de altitudes baixas, que a maioria da população mundial vive em regiões de altitudes menores, né? Terras mais planas, planícies, próximo ao litoral, quando chega em regiões de altitude, sente muito, né? Sente muito esse efeito aí. Tranquilo? Outro fator que nós vamos estudar em climatologia também, que é o fator da temperatura. À medida que nós subimos, aumentamos, passamos a subir as altitudes, subir para lugares de maiores altitudes, a temperatura vai diminuindo. Claro que tem outros fatores que influenciam na temperatura, mas a altitude é uma delas. Não estou dizendo que somente a altitude vai definir a temperatura e o clima de um lugar. Tem outros fatores, mas a altitude ela tem um papel fundamental. Uma regra básica que é aproximadamente, né, chega próximo um valor que foi estabelecido pelos geofísicos lá atrás, é que a cada 100 metros acima do nível do mar, ou melhor dizendo, a cada 100 metros de altitude que eu elevo acima do nível do mar, diminui-se 1 grau de temperatura. Então perde 1 grau. Quer dizer então que se eu subir 1000 metros de temperatura, melhor dizendo, temperatura não, se eu subir 1000 metros acima do nível do mar, eu estiver a um lugar 1000 metros acima do nível do mar, estando na mesma faixa do globo terrestre, que você recebe a mesma quantidade de iluminação solar, mesma zona térmica, estou morando num país tropical, porém, você está acima de 1000 metros, você está acima de 1000 metros do nível do mar. Essa temperatura vai ser diferente do litoral. Por exemplo, se aqui for
tiver a 32 graus, 1000 metros acima do nível do mar, você já perdeu 10 graus de temperatura, então vai estar 22 graus. 22 graus Celsius, e essa temperatura, se for menor, 22 aqui, lá vai estar 12. Se for 12 aqui, lá vai estar já 2 negativos. Tá? Nós temos um caso, Peru, Equador, que são regiões que deveriam ser extremamente quentes, com regiões equatoriais, com chuva, com bastante calor e umidade, devido à altitude. Nesses lugares, em plena região que deveria ser a floresta amazônica, que deveria ser uma região quente e úmida, é frio, devido a altitudes. Nós estamos falando da Cordilheira dos Andes, que chega a 5, 4 mil metros de altitude, 5, 6 mil metros de altitude, e aí você tem picos de neve. Picos de neve em plena linha do Equador, onde deveria ser quente. Não é assim que a gente aprende? A faixa equatorial ou a faixa intertropical, as regiões mais quentes do planeta. Mas devido à altitude, nós temos o quê? Pico de neve, pico de gelo. Né? Devido ao quê? Devido à altitude. Tranquilo? Na América do Sul, ponto mais alto, Cordilheira dos Andes. No mundo, a Cordilheira do Himalaia, especificamente o pico do Monte Everest. Tá? Um forte abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus e bons estudos aí.